Muito bem, pessoal. Mais uma vez nós estamos aqui com um convidado do Mídia Certa. Hoje, Bruno Nunes, da Ninho Criativo, que é um prazer enorme te receber aqui, Bruno. Nós já tivemos alguns contatos e sempre foi muito bom e eu reconheço, e eu tenho certeza que o mercado inteiro reconhece o trabalho que a Ninho Criativo faz. E esse espaço aqui é justamente para conversar sobre isso, né? Sobre mercado publicitário e não necessariamente mídia veiculada. Exato. Mas uma coisa que eu acho que, eu sempre cito uma palavra no backstage ali, é o que funciona muito, que é a parte de criação, que é a alma da publicidade e propaganda, né? Obrigado, viu, Bruno, por estar aqui, seja bem-vindo e puxa vida, que legal. Obrigado a vocês, a oportunidade de estar vindo no programa, acompanhando sempre os profissionais que passam por aqui. É um prazer estar inserido nessa galera toda aí. Que tá... bacana. O espaço é isso mesmo, né? A gente vem aqui conversar e debater. Muitas vezes, as pessoas que já passaram por aqui, nós já tivemos assuntos aqui que foram um pouco polêmicos, né? Entendi. Um pouco polêmicos. Porque cada um tem uma ideia e tem que ser dessa maneira mesmo. Sim, senão não anda, né? Não anda. Se fosse todo mundo igual, ia ser muito sem graça. Seria muito esquisito, né? Então, cada um tem uma ideia, cada um tem um posicionamento a respeito de mercado, de universidade, de como você sai da universidade e você vê o mercado, e como está o mercado hoje, se está bom, se está ruim. Sim. Enfim, e esse debate é que é legal. Na verdade, é um bate-papo. Né? É um bate-papo. Fala uma coisa, como é que você começou a tua carreira de publicidade e propaganda? Você é publicitário? Sou formado na Uniara, aqui em Araraquara, na turma de 2004, de publicidade e propaganda. Depois completei design digital, fiz mais uma faculdade, pós-graduação em design estratégico. Aqui também em Araraquara, fiz a continuidade, né? Eliminei 2 anos de curso, e aí fiz mais 2 anos, então tenho 2 faculdades e uma pós em design estratégico. Hoje na Impacta em São Paulo. Hoje tem o quê? Na Impacta em São Paulo. Você fez isso lá na Impacta em São Paulo? Isso, design estratégico, 1 ano e meio de pós-graduação. E depois, quando você estava fazendo essa pós, você já estava no mercado? Já estava no mercado, estava iniciando no mercado, Virgílio. Foi quase 8 anos estudando direto e tentando sempre procurar o foco e o que eu queria realmente seguir na área da comunicação. Bacana, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está tocando um assunto que pra gente aqui, eu gosto de falar sobre isso, porque eu acho que é uma das posições que a grande maioria dos publicitários hoje, donos de agência, comungam, né? Que o aluno de publicidade e propaganda, eu não acho que só de publicidade e propaganda, acho que em todos os segmentos, na medida do possível, quando está fazendo a faculdade ou universidade, ele tem que estar aproveitando já e trabalhando através de um estágio, alguma coisa assim. Sim, sim. Quando você estava fazendo a tua faculdade, você já começou com estágio? Já. Quando? Que ano? Logo em 2002, eu entrei, em 2003 foi meu primeiro estágio. Você já começou a fazer? Já comecei em agência, trabalhei em diversas agências. Onde você trabalhou? Trabalhei com o pessoal na época era a Página 3, com o Fabião Bilar, um abraço. Betão Busqueira, na época também. Na época que ele saiu eu entrei, né? E tive alguns estágios através de outras agências, acompanhei o projeto da Casa Cor. Sim. O projeto do Dama aqui para Araraquara. Casa Cor naquela época era o Flávio Sana que fazia, não era? Era. Eu fiz toda a parte de... Porque o pessoal fala assim, a faculdade ela mostra um modelo muito legal da agência para você. Mas é acadêmico, né? É aquele negócio. Tem o departamento de atendimento, produção, criação, direção de arte, mídia. Quando você sai, você fala, vai funcionar tudo direitinho. Tá tudo uma engrenagem. Nossa, eu vou sentar lá, vou fazer o meu, vou virar as costas. E quando você começa a ir para o mercado, você vê, peraí, conflita muito essas informações. Então eu sempre vivi uma crise existencial fazendo a faculdade e procurando e tentando, que área que eu vou, o que eu faço. Acho que é o grande problema do cara que está na faculdade. São tantas opções que ele, na verdade, não sabe, na verdade, na hora que ele for para o mercado, qual que é a área que realmente ele vai abraçar. Né? E assim, as estruturas de agência, elas não oferecem esse modelo perfeito. Porque eu começava a trabalhar em atendimento, logo caía ajudando num planejamento, depois fazia uma mídia, e aí você tinha que fazer um tráfego, e corria para cá, corria para lá, estagiário só se ferra, né? Exatamente. E comigo não foi diferente, eu tive
assim, experiências muito boas, profissionais muito bons, que nem o Fabião, o Bilal, os caras, eu vi os caras trabalhando com criatividade, com editorial, e eu sempre queria, como que funciona isso por trás? Como seria? Eu sempre tive na minha cabeça que um dia eu ia ter uma agência, que um dia eu ia ter um empreendimento. Eu falava, mas eu tô vendo, você foi um pouco, e eu acho que é isso que o estágio proporciona, entendeu? Porque a grande maioria eu não digo, mas muitos dos publicitários, ou futuros publicitários que estão cursando uma faculdade, uma universidade, alguma coisa, eles optam por focar apenas no acadêmico, sim, ou seja, na faculdade, imaginando que a partir do momento que ele se informou, ele coloca o canudo embaixo do braço e sai para o mercado. E eu sempre digo isso, que o mercado está de braços abertos esperando por ele. Lê do engano. Lê do engano. Né? E aí, essa tua experiência de estagiário a partir do segundo ano, que você mascou tudo quanto é tipo de atividade dentro de uma agência, pode trazer aí o sonho de ter a tua agência. E até mesmo essa visão de fazer algo diferente, porque eu não concordava com muitas coisas que eu via dentro da agência. Você depurou, né? Você depurou. Degustou, né? Degustou e depurou. E eu queria entender algumas coisas e além. E foi aonde eu conheci uma pessoa maravilhosa na minha vida, eu sempre falo dela, que é a Marina, Amaral da Rima. Ah, sim. A mulher que foi do carinho. Minha professora em design digital. Tá. E foi uma pessoa que me mostrou o quanto o design é importante na comunicação. A Marina, ela criou a logomarca da TVA. Exatamente. Ela criou a logomarca. Eu não estava aqui, mas a história conta, até porque foi a Hot Sign que produziu isso. Exatamente. E eu me lembro que a Marina que havia criado essa logomarca aí da TVA. Exatamente. E ela me mostrou isso, assim, que antes de vender uma mídia, você tem todo um conceito, uma criação, um relacionamento e uma experiência para passar antes de uma simples mídia. Antes de acomodar numa página de revista para vender a mídia em si. Eu não vendo mídia. Hoje a Ninho Criativo vende arte. E vende conceito. Que na verdade é a alma é a alma de tudo. Na verdade, eu acho que o pessoal começa a pegar o jeito da coisa e sabe, eu vou vender isso, vou vender aquilo, e vai vir o tal BV, que é uma coisa que eu acho que tipo atrapalha o relacionamento pra caramba com agência, veículo. Acho que isso devia ser mais transparente, porque o cliente ele se sente lesado, na maioria das vezes. E eu tentei meio que fugir disso tudo. Aí eu fui estudar tipografia, psicologia das cores, os movimentos artísticos, cubismo, impressionismo, e eu vi o quanto que tudo isso contribui para uma criação de marca, para uma elaboração numa proporção áurea de um panfleto. Então foi aonde eu comecei a buscar isso. Eu virei e falei, não, agora o que eu faço está tendo graça, está tendo diversão. E além de você se divertir, né, é uma coisa que você trabalha. Eu vejo assim que a Ninho Criativo é a valorização de um dos patrimônios, se não for o mais importante. Eu acho que o mais importante são funcionários, né? Mas um dos maiores patrimônios que uma empresa pode ter é a sua marca, é o seu brand, né? É uma das é uma das coisas exatamente nisso que você trabalha, na criação de uma logo bem feita, né? Toda uma padronização, um significado daquilo. Exatamente. Eu acho que uma logomarca não é simplesmente você, né? Você tem que ter alguma coisa que tem que ser pensado antes, né? Para ver o que aquilo pode transmitir para o mercado e o segmento, né? Se alguém te pergunta, por que esse seu logotipo, Virgílio? O que significa? Isso tem que ter uma história. Beleza, eu coloquei um círculo e pintei de amarelo. Mas o que isso representa a você? Tem sentimento, tem vida? Tanto que a gente está fazendo um estudo recente, está até disponível no site Ninho Criativo, depois a galera pode entrar, que é do Marquinho Froco, baterista, amigo meu, que o logotipo dele foi baseado num conceito de disco de vinil. E lá a gente pegou a rotação, os sulcos, os 8 bits que viram um byte, que é captado pelo cristal líquido. E tudo isso tem informação dentro do logotipo dele. Eu só queria dizer o seguinte, enquanto a gente está batendo esse papo aqui a respeito de marca, logomarca, acho que é muito legal a gente mostrar aqui alguns materiais que a Ninho Criativo produziu
para que todos vocês que estejam nos assistindo agora possam ter uma ideia daquilo que a gente está falando. Quem é do ramo, quem é do meio, com certeza conhece. Mas quem não é e que está assistindo o Mídia Certa hoje, com certeza vai poder admirar esse belo trabalho que o Ninho Criativo está fazendo. Não é verdade, irmão? Eu acho que é por aí. Essa é a alma de tudo, né? Quando você vê uma comunicação, seja ela impressa, seja ela em vídeo, seja ela do jeito que, a maneira que for, quando você vê por trás daquela logomarca sempre tem alguma alma, né? Vamos dizer assim. E o mais legal é o desafio, Virgínia. A gente fez o projeto do Sacanaco, seu Mário e a dona Ana. Ô, Mário. Então, quando a gente pega uma empresa aí de tantos anos no mercado e consegue fazer um rebranding, um redesign dessa marca, isso pra gente é um valor, a satisfação. Eu falo que a gente teve pouquíssimas campanhas, eu queria fazer mais campanhas, mas a gente tem um critério dentro da Ninho que a gente faz campanha para as coisas que a gente cria, porque a gente sabe como projetar no mercado, a gente tem uma essência, a gente tem uma padronização para trabalhar. Isso é bacana. Às vezes é difícil você pegar uma empresa, porque que acontece? As pessoas vendem a mídia, mas às vezes o problema do cara é a fachada. Isso, exatamente, porque vender, eu diria o seguinte, né, que vender mídia não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Eu diria que é muito difícil. É muito difícil. Mas eu acho o seguinte, a partir do momento que você vai vender uma mídia, não é simplesmente você chegar para o teu cliente e dizer para ele, você faz tal e tal veículo. Não, exatamente. Por trás disso também tem todo um critério, um planejamento de comunicação que tem que estar embutido nisso. A mídia funciona desde que a criação seja bem elaborada. É a dobradinha perfeita. Porque é só através disso que o telespectador ou o cliente em potencial vai poder entender um pouco melhor. Exatamente. Né? E esse é um desafio muito grande. Para quem trabalha com criação, é um desafio muito grande. Né? Os veículos existem para divulgar. Agora, a peça quem traz... E o veículo fica tão feliz quando vem uma peça bem elaborada, também bem desenvolvida, que você fala, olha o capricho que esse pessoal teve. Então, acho que o pessoal hoje devia perder um pouco mais de tempo, Virgílio. Ele devia valorizar. Por exemplo, eu tenho um cliente maravilhoso na minha carteira, que é um cara que é um dos únicos caras que eu tenho FI. Quem é? O João Roveri, da Fontere. Ô, Joãozinho, pitomaníaco de primeira linha, meu amigo. Palmeirense também. Grande abraço pro João. É meu amigo de bons carnavais, eu diria. Então. Bons carnavais. Abração, João. Diga lá. E o João, a gente fez a campanha do crematório. Sim, fantástico. Fantástico. Né? Fantástico. Então, tipo assim, o João quando... Mas deixa eu só... Esse papo do crematório é uma coisa que a gente tem que conversar um pouco mais de detalhe, né? Porque é um assunto um pouco... Então vamos deixar para o segundo bloco, isso aí vai dar um bom papo. A gente volta já com o Bruno aqui da Ninho Criativo para continuar esse bate-papo tão gostoso. Até já. As notícias, os fatos da cidade, na velocidade do seu tempo. Araraquara agora, de segunda a sexta, ao 12:30, aqui na TV Ara. Jornalismo de qualidade, com a seriedade e credibilidade de José Carlos Madalena e toda a sua equipe. De segunda a sexta, às 21h, aqui na TV Ara. Notícias, entrevistas, opinião e informação. Jornal TV Ara. O jornalismo em primeiro lugar. De segunda a sexta, às 19h, aqui na TV Ara. Venha conhecer a loja Hora Pronobis, que oferece camisas polos masculinas, femininas e infantil, com uma ampla variedade de cores e modelos para vestir você em diversas ocasiões. Novidade, agora a loja tem a coleção Tal Pai Tal Filho e Tal Mãe Tal Filha. Venha e vista sua família. Rua São Bento, 1761. Fone 3324-1096. Hora Pronobis Brand, para homens e mulheres de bom gosto.
Bom, pessoal, estamos de volta aqui com o Bruno, da Ninho Criativo, continuando esse bate-papo tão gostoso e resgatando aí o que nós deixamos no primeiro bloco, falar sobre a campanha lá do crematório da Fontere, do nosso amigo João Roveri. Como é que foi isso, cara? De onde vocês tiraram? Porque, na verdade, quando o cara fala em crematório, esse negócio aí, fica uma coisa um pouco estranha, né? E tem que ter muito tato para se comunicar isso, né? Porque você está mexendo com um assunto que ninguém gosta de tocar, né? Exatamente. Não é verdade? Como é que foi isso aí? Foi muito Bruno? legal o relacionamento com o João, Virgílio, desde o começo. Porque o João é aquele cara assim, ó. Ele é resistente até quando ele aguenta. Aí a hora que ele não aguenta mais, ele te abraça e aí ele te chama, ele entra no clima e te chama para tomar uma bela cerveja artesanal que ele me viciou e agora... E foi muito legal porque a Fontere é uma empresa que ela tem uma estrutura muito bacana, desde os briefings que a gente fazia, era tudo muito bem discutido, assim. E quando você entra no universo do cara, você tem que trazer aquilo para você e fazer daquilo o produto mais normal e mais tranquilo do mundo, porque é a realidade deles e tem que ser a nossa como agência. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, quero te cortar um pouquinho. Quando você apresentou essa campanha para o João, você apresentou para ele e para o Wade ou só apresentou para ele? Porque ele tem um sócio, que é o Wade, né? O Wade entrou no segundo tempo e aí apresentamos para os dois também, foi muito legal. Porque assim, antes de chegar no resultado visual, Virgílio, a gente conversou muito. Então teve até a criação de uma marca para o crematório, até o envolvimento dessas pessoas que iam representar essa vontade compreendida, essa liberdade compreendida, que foi diversos, era vontade compreendida, liberdade, coragem e um monte de, fazendo analogia a pessoas comuns do cotidiano que têm sua vontade compreendida, não só ela, mas as pessoas da família teriam que entender também que a vontade após a morte era ser cremado. Entendi. Então, tipo, foi muito cuidadoso todo esse processo. É um tema muito que inspira cuidado. E a gente pegou por causa do desafio, Virgílio. Porque quando eu peguei, eu virei e falei, pessoal, imagine isso. Uma peças teaser e depois revelação no impresso e trazendo bem próximo do cotidiano. Então a gente tratou assuntos delicados. Não sei se você lembra da história da moça. Tinha uma moça que era uma professora e no final da história falava... Eu acho que sim. Falava assim, o nome dela era Ruth, era uma médica de todos para todos, que vivia sozinha, que tinha seus filhos morando no exterior, que morava com uma companheira. Esse material é impresso. Impresso. Que morava... Vamos mostrar esse material, por favor, da Fontere, que foi realmente uma coisa que marcou aqui, muito bacana, até pelo tema ser bastante controverso, né? Isso. E eu diria bastante delicado. Eu gostaria muito de mostrar, enquanto a gente continua com esse bate-papo, a gente vai continuar mostrando esse material todo da Ninho Criativo para a Fontere. E aí, Bruno? Foi uma sequência, né? Então, em uma dessas histórias tinha essa Ruth, que era médica, e ela morava com uma companheira. Então a gente não estava tratando só a liberdade dela na hora do crematório, mas a liberdade sexual dela com todo. Ela morava, tinha uma companheira e isso tá para todo mundo hoje. Não é uma liberdade compreendida. Total. Desde a opção sexual dela até a hora dela ser cremada. Entendi. Então o músico que era adotado, então a menina que era rebelde, mas que cuidava dos irmãos pequenos, o professor de filosofia que tinha um cachorro e sonhava morar em Edimburgo, na Escócia. Escreveu um livro. Então a gente tentou todas essas vontades, liberdades, coragens, histórias de vida, não só agregar ao tema de ser cremado, mas também de opção para tentar aproximar isso em diversos públicos-alvos, desde o jovem até a terceira idade. E o João ficou surpreso com a aceitação que teve o crematório aqui e dos números que a gente teve, porque no outro dia que a campanha ela estava em teaser ainda. Você fez o teaser, eu me lembro que tinha teaser. Tinha teaser e as pessoas ligando, falando, vai ter um crematório aqui em Araraquara. O João falou, não, na verdade vai ter um trabalho de crematório, a gente vai direcionar para Jabuticabal e para Ribeirão Preto. Ele me falou isso. Mas é legal, é bom, assim, ele quebrou o paradigma, ele conseguiu um resultado satisfatório, agregando design pra caramba, porque a gente
esfacelou o rosto das pessoas, é uma coisa bem chocante. É chocante. E com tipografia, com anúncio all type, que a gente chama, que é a tipografia agregada da imagem. Tá. E em todo um estudo que foi muito bem cuidado, Virgínia. Então é aí que está, tudo isso que a gente está falando, é a hora que você tem uma parceria do teu cliente. Exato. Que aí, Bruno, eu diria que não é um trabalho de convencimento. É um trabalho de apresentação e de entendimento. Exato. Né? Que se o trabalho de criação ele tem consistência, é bem feito e é estudado, amigo, na hora que você apresenta para o teu cliente, ele pode questionar algumas coisas. Exatamente. Mas com ele certeza. questiona. É claro, ele questionou tá no direito demais. dele. E assim, e o legal, Virgínia, é que dentro da Ninho Criativo tem 4 criações. Uhum. Tem 2 ilustradores. Como é que vocês fazem um brainstorm ali? Como é que... Total, porque o que eu percebia nas agências, quando o atendimento trazia a informação, distorcia tudo. E passava para criação não estava presente na maioria das vezes. Não tinha acompanhado o contato, processo. não tinha nesse feeling. Como que o cara vai criar uma coisa em cima de um papel? Se ele não viu até mesmo o jeito que o cara se veste, ou que o cara se comporta, tudo isso é coisa que a gente observa. O briefing é até uma parte, dali para frente se vira. E se perdia. Aí eu virei e falei, não, se eu tiver o home studio, o dia que eu tiver a Ninho Criativo, eu quero ter com profissionais, a maioria desses profissionais criativos. Porque é o cara que está pondo a mão na massa. E esses caras que estão com você foram aqueles que optaram pela criação. Foram os que optaram pela criação. Pela criação. Exatamente. Saíram da faculdade. Passaram também por estágio antes? Passaram. O Fernando, que é um funcionário que está mais tempo comigo, ele trabalhou muito tempo na Tribuna, o Fernando Benite. Acho que eu não conhecia. O Fernando trabalhou muito tempo na Tribuna. O Roberto fez publicidade, que é um dos ilustradores que a gente tem, fez publicidade e propaganda e optou por ilustração. Teve um conosco, não sei aonde, lá na rádio, um de barba, que trabalha contigo? Não, ele trabalhou. O Marcelão, o Marcelo. Dele eu me lembro que estava com você. O Marcelo na época ele estava com a gente, ele trabalhou também, agora não está mais na equipe, mas segue fiel aí com design, com conceito. Então, essa galera que está vindo, Virgínia, é uma safra muito boa. Isso é bom de se ouvir. Porque o pessoal está vindo com muito mais informação, porque hoje está tudo muito fácil na internet. Você abre a internet, tem tutorial, tem verdade. Tudo. É verdade. Entendeu? Então a galera tá vindo. Então eu acredito muito nessa nova safra. Mas tem que ter a safra é ótima, mas tem que ter o comprometimento e tem que ter também o interesse, né? Exato. Para ir buscar e não esperar cair no colo. Exatamente. Não é simplesmente estar na faculdade, oba, que legal, bacana, mas tem que buscar também, né? Porque são desafios, né? Mas isso a gente dá um encaminhamento. Dá um Você tem estagiário lá na tua... Agora eu tô abrindo, inclusive eu tô até abrindo entrevistas de estagiários da Ninho Criativo. Ninho Criativo está procurando um estagiário para a criação. Isso. Você que está no segundo, terceiro ano? Segundo, terceiro. Gosta de rabiscar, vetorizar, Photoshop, o Corel que a gente não usa muito, mas também é uma ótima ferramenta de vetorização. Mandem currículo, ninhocriativo@gmail.com. Pronto, acabou. Já tem um estagiário pronto lá. É isso aí. Ô Bruno, fala uma coisa, e o mercado, como é que está hoje para Ninho Criativo? Porque a gente fala muito de mercado, todo mundo que chega aqui, vamos conversar sobre o mercado. Sim. Como é que está? O mercado tá bom, teve meio parado, esse negócio todo, mas normalmente são agências de campanhas, né? Sim. Que vão lá e varejo, esse negócio todo, buscar mídia, seja o meio que for. Sim. Mas que são clientes, são agências que com campanhas, promoções de promoção lá. Como é que é o mercado hoje para Ninho? Porque é uma coisa muito específica, é diferente do que está aqui, que a gente conversa normalmente com as agências, né? Você trabalha hoje, aliás, numa seara um pouco diferente. Como é que é esse mercado hoje? Eu tenho um cliente de agência fixa que vem fazer marca comigo. Ah, que legal. É até um plano, isso é bom. E é uma ideia que eu tenho, de poder dar o suporte criativo para as agências que trabalham um pouco mais nesse formato. Tá. Porque não é para as agências verem a Ninho Criativo como concorrente. Tá, mas sim como um apoio, porque muitas vezes o cara não tem um departamento de ilustração, ele vem fazer a ilustração da loja dele com a gente. Entendi. Você vê, a gente está dentro do Jaraguá e vamos fazer um projeto agora com os tapumes lá e a extensão. Sei, que está ali fora na expansão, Isso, né? Na expansão. A gente vai fazer o projeto Arte Ontem. E são 7 movimentos artísticos e vamos passar um pouco de arte pessoal.
Tá. Como é que funciona isso? O Arte Ontem a gente vai adesivar todos aqueles tapumes internos. Mas com e a arte que vai ali? Quem? A arte que vai são 7 movimentos artísticos, que é o cubismo, impressionismo, que legal. e a gente vai criar adaptações em cima de Picasso, em cima de Monet, em cima de Isso vai ficar muito Kandinsky. bonito, cara. E vão ser... Tem um paredão lá, 36 metros O quadrados. que são adesivos? São adesivos digitais. A gente vai fazer por adesivo, porque a intenção nossa era fazer com grafite. Mas a gente... Eu ia perguntar se era grafitado. queria muito fazer os tapumes grafitados. Grafitado. Só que aí a gente tem alguns profissionais que acabaram não podendo participar do projeto. E ainda os profissionais não conseguem ter essa interação, Virgínia. Entendi. Sabe, eu acho que a arte hoje ela é muito fechada. Às vezes tem coisa de arte que acontece que não chega em todo mundo. Entendi. E às vezes a gente vê em evidência 1 ou 2 artistas, grafiteiros, ilustradores na cidade. Entendi. E a gente tem tanta gente boa, tem tanta gente fazendo projeto Sesc. Eu trabalho muito para Sesc Campinas, Sesc Ribeirão. Tá. Eu forneço esses projetos visuais. Então você vê, tipo, o mercado está muito legal porque a agência do shopping está atuando e fazendo as campanhas e a gente está entrando com apoio Que artístico agência de Campinas, projeto. a agência deles é de Campinas. Eu não conheço quem é a agência, mas eu estou tendo essa abertura de entrar com a agência que está fazendo as veiculações e trazer um pouco do projeto visual, da arte, do design. Deixar aquilo lá um pouco mais alegre, um pouco menos... Com banners, com QR menos Code. concreto, né? A gente vai deixar. Não vamos fazer muito na parte externa, porque logo vai sair dali também. Vai sair. Então a gente vai focar na parte de dentro ali. Pô, vai ficar bacana, hein? E aí agora... E o interessante é que essas artes, elas vão fazer parte do final do projeto do Jaraguá, que vai presentear o pessoal com souvenirs, canecas, camisetas, com as artes da Ninho Criativo. Que bacana. Bruno. Então, tipo assim, é um projeto de parceria mesmo com o pessoal. A gente bateu o martelo hoje, em primeira mão. Que bacana, sabe? Pô, parabéns. Em primeira mão, Parabéns, assim, a gente começou a desenvolver os primeiros temas. E o mercado, eu vejo um diferencial muito legal, só que eu também vejo pessoas muito frustradas. Em que sentido? Frustradas em sentido de não ter tido uma abordagem legal de outras agências, de não ter tido o apelo visual, o apelo criativo, que acabam sendo resistentes com o nosso trabalho, que é completamente diferente. Entendi. Então eu acho que para todos os profissionais apelem mais, porque eu gostaria muito de ter redes criativas e que as pessoas trabalhassem mais de forma criativa, porque é uma coisa que o Bertão falou. Se a gente melhorar a qualidade, vai aumentar a procura. Exatamente. E aí a galera vai procurar a Ninho, vai procurar a Tire, vai procurar a Impacto, vai procurar a MSN, cada um com o seu estilo próprio. É isso aí. E cada um vai atender. Então eu ainda acho a Araraquara muito engessada para isso. Tá. Eu acho que a gente tinha que ter núcleos de criação, acho que a gente devia ter laboratórios, acho que a gente devia ter ferramentas para que até mesmo alavancasse um pouco mais a cidade nesse sentido. Mas a gente é muito Bruno, enferrujado. Então, esse é um espaço do Mídia Certa aqui justamente para a gente discutir isso. Né? A ideia é justamente a gente colocar isso à mesa, porque se nós não tivéssemos Mídia Certa aqui, hoje você não estaria dizendo isso que você está dizendo. Para tanta gente que está assistindo esse programa. Exatamente. Eu quero só... O nosso tempo está terminando e eu quero... não foi nenhuma... não foi intencional, mas a hora que eu pedi para colocarem as canecas aqui, eu faço questão de mostrar e brindar aqui com o Bruno. É água que tem aqui dentro, viu, gente? Mas essa criação aqui é da Ninho Criativo. A linha de souvenir. E estava aqui no nosso acervo de canecas aqui na TV Ara. Bruno, parabéns, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Valeu. E com certeza foi muito produtivo. Que bom. E eu tenho certeza que esse pessoal que está aí gostou demais. Que bom. A gente se vê no próximo sábado na reapresentação desse programa. Eu, o Bruno e vocês. Um grande abraço e até lá. Valeu, gente.